Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Firme e forte. Tudo jóia, moçada? Tudo tranquilo? Então, moçada, hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai terminar aquela revisãozinha que a gente estava fazendo, né? E, na realidade, a gente vai revisar e eu vou dar uma aprofundada nisso daí, tá bom? Vamos aproveitar esse tempinho nosso aqui para a gente fazer um aprofundamento um pouco mais complexo. Não se preocupe, pessoal, galera, que está acompanhando essa revisão. O pessoal que tem que se preocupar mais é o pessoal de biológicas, tá? Que são questões um pouco mais aprofundadas, normalmente encontradas em provas específicas, tá bom? É muito raro, né, que você tenha questões desse tipo, por exemplo, numa primeira fase de FUVEST, alguma coisa assim. Não é impossível, né? Você sabe que nada é impossível dentro de um vestibular, até no Enem já caiu, mas não é frequente, né? Como eu falo sempre, a gente tem que ser pragmático nessas horas, né? Tem que direcionar o nosso tempo. Falou? Então vamos lá. Para quem quiser, bora fazer um aprofundamento sobre a evolução. Fechou? Deixa eu buscar a minha colocarzinha aqui, e a gente vai começar a falar. E vocês, galera, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Moçada, é o seguinte, quando a gente está falando de evolução, algumas coisas, bastante evolução e especiação junto, tá? Alguns eventos são bastante característicos, bastante típicos desse processo. E muito interessantes, cara, muito interessantes, principalmente quando você imagina o tanto que determinadas situações ambientais influenciaram, né, na história do desenvolvimento, não só do humano, mas dos seres vivos de maneira geral no nosso planeta. Então, nós vamos tentar entender como é que essas influências, né, ambientais mais drásticas, mais sérias, né, por exemplo, como uma pandemia, para estar mais atualizado, né, podem influenciar sobre determinadas populações, tá bem? Galera, não pense só em humano, tá? Pense em seres vivos de maneira geral, desde uma população de bactéria até uma floresta amazônica, falou? Então vamos lá. Vou tirar a carinha do tecido para a gente começar. Então você está vendo aí, galera? Onde que a gente vai começar? A gente vai começar aqui, ó. Quer ver? Opa, alguns eventos de especiação interessantes, né? 3 eventos de especiação são bastante interessantes. Estou falando em especiação e evolução. Não esquece que a especiação é uma consequência do processo da evolução, ok? Efeito gargalo, efeito fundador e efeito refúgio, tá bom? Então, são 3 eventos que caracterizam, são bastante interessantes e caracterizam isso. Então, vamos lá. Primeiro, o efeito gargalo, ou gargalo, que a gente chama de gargalo de garrafa. Imagina o seguinte, galera. Imagina que eu tenho uma população onde existe um determinado perfil de características, né, de alelos, de características genéticas, tá bom? Distribuída dentro dessa população. Agora, imagina o seguinte, galera, que aconteça alguma coisa extremamente trágica, absurdamente trágica, e um monte de indivíduos dessa população acabe morrendo. E poucos indivíduos vão sobreviver. Isso a gente chama de efeito gargalo de garrafa. Dentro daquela população que tinha uma distribuição de características mais ou menos proporcional e tal, sofre um grande dano, né? Tipo assim, uma tsunami, tipo assim, um vulcão, coisa, sabe, uma doença muito séria, qualquer coisa desse tipo assim, que no fim apenas alguns sobrevivam. O negócio é o seguinte, se essa população continuasse sobrevivendo, né, normalmente dentro dessas frequências das suas características, a descendência dela provavelmente teria
mais ou menos a mesma proporção das características. Vocês estão vendo aqui a proporção de cores, né? Fazendo essa simulação. Agora, vamos imaginar o seguinte, um monte desses morre e só alguns vão sobreviver. E estão vendo, galera, que dentre aqueles que sobreviveram, a distribuição das características não é a mesma que seguia anteriormente. Então, quer dizer que a população que vai descender, né, desses sobreviventes aqui terão mais ou menos, né, as proporções das características da população sobrevivente. Então, por exemplo, aquilo que vai resultar daqui, caso essa população consiga se recuperar, né, aquilo que vai resultar daqui terá mais ou menos essa proporção das suas características e não aquela que teria anteriormente. É isso que a gente chama de efeito gargalo ou efeito gargalo de garrafa. Aonde, a partir de uma população em que existia uma certa distribuição de características padrão, sofreu um grande dano, né? Normalmente por causas ambientais muito sérias, alguns pequenos sobrevivem e aqueles que sobrevivem vão descender, trazendo para a sua descendência mais ou menos a proporção das características do sobrevivente. Isso aqui acontece, galera, quando a gente está falando, por exemplo, da ação de bactéria e antibiótico, né? Imagina que eu tenho um monte de bactérias na sua garganta. Deus me livre e guarde, mas vamos lá. Aí você toma um antibiótico. O antibiótico vai ter um efeito drástico nessa população, né? Vai matar um monte delas. Cara, mas eles não matam todas. Não matando todas, aquelas que vão sobreviver, né, passaram por um efeito gargalo. Aquelas que vão sobreviver vão perpetuar na sua descendência a característica encontrada, né, dentre aqueles sobreviventes. Falou? Então, portanto, as bactérias que sobreviverão serão resistentes àquele antibiótico. Esse foi o primeiro evento. O segundo evento, não, só uma coisinha, galera. Esse gráfico aqui é o gráfico que caiu no vestibular, falando sobre efeito gargalo. Imagina que eu tinha uma determinada população, um certo número de indivíduos, né? E aí acontece algo extremamente drástico, representado por essa linha vermelha aqui. Aí a população não cai, despenca, né? Aí o seguinte, galera, quando ela cai assim drasticamente, nós vamos ter duas possibilidades. Ou ela entra em extinção ou ela se recupera. A pergunta que fazia no vestibular dessa questão aqui era: o que é que determinaria se essa curva daqui para lá seria para cima ou para baixo? A resposta seria, galera, se os indivíduos sobreviventes tivessem entre suas características aquelas que são necessárias para a recuperação da população, ela conseguiria sobreviver. Agora, caso aqueles que sobreviveram àquele efeito drástico não tivessem nas suas características, né, nas suas informações genéticas, as informações necessárias para conseguir sobreviver, a tendência é que essa população se extinga. Falou? O segundo efeito interessante é o efeito fundador, né, galera? Imagina o seguinte: eu tenho aqui uma determinada população com uma certa distribuição de características, né, vermelhinhas e azulzinhas. Aí, dessa população inicial, dessa população original, alguns representantes vão tentar fundar novas populações em outros locais. Então, eles vão migrar para outros locais. Vamos imaginar, galera, se para um local que eles forem migrar tiverem a proporção mais ou menos parecida com os indivíduos da população original, a população secundária, aqui, né, a filial, vamos dizer assim, a filial aqui teria mais ou menos a mesma proporção da população original. Agora, caso essa filial receba mais indivíduos de uma determinada característica do que de outra, por exemplo, esse aqui recebeu mais as características do vermelhinho, esse aqui mais as características do azulzinho. Você concorda comigo que a descendência
dessa população filial não vai ser a mesma do que a dessa população filial? Por quê? Porque esse é o tal efeito fundador, né, galera? O efeito daqueles que foram fundar a população filial, eles não tinham a mesma proporção da proporção das características genéticas, né, da população original. Então, vocês estão vendo que a descendência daqui seria diferente daqui, que seria diferente daqui. Por quê? Porque a população que veio montar essa filial tinha uma proporção diferente das características daquela que era do original. A teoria dos refúgios é aquela que eu já falei para vocês no começo, lá dentro da sala, essa que eu falei dentro de sala de aula, que era a respeito do que, por exemplo, acontece com a Amazônia, né? O que aconteceu com a Amazônia. A Amazônia, hoje nós vemos a Amazônia uma baita de uma floresta uniforme, coesa, né? Mas quando você vai estudar de maneira mais aprofundada as espécies da Amazônia, você percebe que existe a divisão da Amazônia em vários territórios. Espécies que vivem em um lugar não vivem em outro, espécies que vivem no outro não vivem em um. O que é que será que explica, né, uma população tão dividida numa floresta tão coesa, né? Como é que isso acontece? Por que existe essa riqueza de espécies numa população tão grande? Se todo mundo vivia no mesmo lugar, etc. e tal, deveria ter mais ou menos as mesmas características. Então, galera, é aí que está o X da questão. O problema é que nem sempre foi assim. Vamos imaginar a Amazônia como uma grande floresta. Aí, galera, o que aconteceu? Entre 2 e 10 milhões de anos atrás, a Amazônia passou... A Amazônia não, né? O planeta passou por um processo de glaciação. Aí a Amazônia se dividiu em várias ilhas de floresta, né? Divididas por um ambiente muito seco. Porque a glaciação, galera, o que ela fez? Ela congelou a água doce do planeta. Congelando a água doce, o planeta fica gelado e seco. E desertos frios, né? Então, o que é que vai acontecer? Algumas regiões dessa grande floresta inicial conseguiram se manter verde, mas elas estavam separadas. Elas não estavam juntas, né? Estavam separadas. Então, houve ali uma separação geográfica que permitiu com que houvesse processos de especiação diferente em cada uma dessas ilhas de floresta. Bom, aí aconteceu então a separação, aconteceu a especiação em cada uma dessas ilhas de floresta até então separadas, beleza. O problema é que, né? O legal é que depois a glaciação acabou, né? Houve uma volta ao clima normal da Terra. Com essa volta do clima normal, aquelas ilhas de florestas voltaram a progredir, a crescer e começaram a se encontrar. Só que quando elas começaram a se encontrar, os indivíduos que viviam nas ilhas de floresta, eles eram geneticamente diferentes. Eles eram espécies diferentes, eles formavam espécies diferentes. E essas espécies diferentes faziam com que fosse impossível cruzarem entre si. Resultado, depois que a floresta novamente se expandiu e essas várias ilhinhas se encontraram, os indivíduos que até então pertenciam a essas ilhas de floresta não conseguiam cruzar mais entre si. Falou, galera? Perdão. Bom, esses são, então, os três tipos, né, que nós temos de efeitos interessantes no processo de especiação. E nós temos que falar agora aqui, no nível de aprofundamento, né, os vários tipos de seleção que pode ter. Tá? Também, igual eu falei para vocês até agora, galera, são questões mais específicas, mas particularmente eu acho bastante óbvias e fáceis. Basta você ter um pouquinho de raciocínio, você já consegue imaginar como é que esses tipos de seleção que eu vou falar para vocês podem acontecer. Falou? Então, vamos lá. Existem, galera, 3 tipos de processos de seleção aqui. Então, vamos lá. Quais são os 3 tipos? Então, eu vou ter o tipo de seleção, do tipo
seleção estabilizadora ou normalizadora, deixa eu já falar as três, depois eu explico. A seleção direcional ou a seleção disruptiva ou diversificada. Galera, inclusive vocês têm exercício disso aqui na sua apostilinha, tá bom? Então vamos lá. O que é uma seleção estabilizadora ou normalizadora? É quando o ambiente seleciona os indivíduos, né, favorece os indivíduos que apresentam mais ou menos o fenótipo intermediário da característica em análise, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que nessa população eu vou ter muitos indivíduos vermelhinhos e poucos indivíduos vermelhinhos e poucos indivíduos mais escurinhos, né? E gradativamente, ó, quem consegue sobreviver mais? Aqueles que têm uma proporção, né, mais ou menos de igual de vermelho e preto. Vocês estão vendo aqui? Isso que acontece com a Joaninha, é verdade. Esse cara aqui, ó, é facilmente predado, visível e predado. Esse cara aqui é facilmente visível e predado. Esse aqui consegue se camuflar mais. Resultado, o ambiente está favorecendo que o fenótipo intermediário entre os dois extremos sobreviva, né? Então, é o próprio ambiente que está determinando isso, né? O ambiente está determinando que o fenótipo, quer dizer, a característica, né, intermediária entre os dois extremos, seja favorecida. Desse jeito, sobrevivem mais indivíduos com a média da característica. Falou? Essa que a gente chama de normalizadora, que é a que mais acontece, viu, galera? É a que mais acontece de maneira natural, é essa daqui. Porém, galera, pode acontecer isso daqui, ó, quer ver? A seleção direcional. Aqui, galera, o que acontece nessa situação? É quando o ambiente, né, de alguma maneira, favorece uma determinada característica mais extrema. Então, isso aqui, ó, seria o normal, né? A normalizadora que eu falei ali atrás. Estou voltando, tá? O normal seria isso daqui, que o fenótipo favorecesse, o ambiente favorecesse o fenótipo intermediário, a característica intermediária entre os dois extremos. Mas, por alguma razão no ambiente, né, que aqui não importa, depende de qual é a característica, de qual a espécie, isso não importa, né? Você está vendo que o ambiente, nessa nova situação, está favorecendo um determinado extremo em detrimento do outro extremo. Então, vocês estão vendo aqui que as joaninhas mais escuras, elas se deram melhor do que aquelas que eram mais vermelhas, né? E isso favoreceu um dos extremos. Então, ao invés do fenótipo intermediário aparecer com mais frequência, os fenótipos extremos, quer dizer, as características extremas, apareceram com uma frequência maior. Esse tipo de seleção a gente chama de seleção direcional. Então, lá, ó, as condições ambientais favorecem o fenótipo extremo, quer dizer, a característica extrema, diferente do que representa a média da população. Falou? E a última delas, galera, que é essa daqui, que eu acho a mais interessante de todas, que é a seleção disruptiva ou diversificada, né? O ambiente favorece os indivíduos de ambos os extremos, né? Na curva da distribuição normal, enquanto que os indivíduos médios vão ser preteridos, né? Levam desvantagem. Então, o que você está vendo? O normal seria isso, o fenótipo intermediário aparecer com uma maior frequência na população, quer dizer, a característica intermediária aparecer com maior frequência na população. Mas a hora que você está vendo aqui alguma coisa nesse ambiente, e de novo, não importa o que seja, alguma coisa nesse ambiente favoreceu que aqueles que eram mais vermelhinhos e aqueles que eram mais escurinhos se dessem melhor do que aqueles que tinham uma proporção mais ou menos igual das duas cores. Então, moçada, o que isso faz? Que esse tipo de seleção faz com que
Nessa população, os indivíduos com fenótipos mais extremos tendem a aparecer com maior frequência do que aqueles indivíduos com fenótipos, com a característica intermediária. Entendeu, moçada? É assim que acontece, né? Então, ó, não esquece, vai guardando os gráficozinhos, tá? Nos tipos de seleção, na normalizadora, favorece o fenótipo intermediário. Na direcional, favorece um dos fenótipos extremos. E na disruptiva, favorece ambos os fenótipos extremos em detrimento do fenótipo intermediário. Falou, galera? Bom, moçada, a gente termina então aqui a nossa revisão para que a gente possa depois dar continuidade com a nossa matéria. Valeu, galera? Espero que estejam todos bem. O tiozinho está morrendo de vontade de vê-los, de dar aula. Estou doido, com vontade de entrar dentro de uma aula. Estou com saudade de giz, para vocês terem uma noção, né? Mas, se Deus quiser, isso tudo logo passa e eu vou estar lá, ao vivo, enchendo o saco de vocês de novo. Falou, galera? Gente, muito obrigado a vocês, de coração, e até a semana que vem. Semana que vem a gente vai brincar outra vez. Ó, não esqueçam, hein, galera? Não sei se vocês estão se inscrevendo. Não precisa se inscrever, não, mas vai lá, só visitar. Vai lá visitar o meu canal no YouTube com um monte de aula que a gente está gravando. Tem um monte de aula lá, galera. Vocês vão ver lá o tio Zizo dando aula lá. VETZIZO, né? VETZYZOO. Vai lá, VETZIZO, põe no YouTube e você vai achar o canal desse xarope aqui. Valeu, galera. Um beijo para vocês. Obrigado e até. Valeu. Tchau, tchau, galera. Até mais. Beijo.